Com certeza tem uma contraindicação. Tem. Não tem? Quais são que acho que vocês já identificaram? Existem contraindicações principalmente em grupos de risco, né? Então, e principalmente ligado a alguns canabinoides, sobretudo o THC, né? Então, o THC, por ser um componente psicoativo da planta, né, que provoca esses efeitos mentais, a gente tem que ter um pouco de parcimônia, tanto em dose, né, quanto em alguns grupos de risco, né? Principalmente o que? Os psicóticos. Então, o paciente que tem uma tendência a usou cannabis e ficou agitado, ou então tem doenças como esquizofrenia, ou paranoia delirante, enfim. Ele não é indicado que ele use o THC, porém ele pode usar o CBD, né? Então, por exemplo, gestantes também. É muito controverso ainda, tem muito pouca literatura para poder afirmar que é seguro o uso em gestante, né? Então, para a gente usar qualquer coisa em gestante e em criança, a gente precisa ter um respaldo de que realmente a coisa é segura. Então, gestante e criança você vai usar se realmente o benefício for muito superior ao possível risco, né? E que é rotineiro de acontecer. Então, eu tenho um caso de gestantes que usam, de crianças, diversos casos que usam, entendeu? Mas não é geralmente a primeira opção que você vai tentar. Você vai tentar outras opções. Mas aí na criança eu imagino que seja o sem THC. Exato. Na criança, não é nem que é sem THC. Esse estudo, por exemplo, que eu citei no nosso, a gente vai usar THC, vai usar em criança, só que a dose é muito baixa, entendeu? A dose é muito pequena. Aliás, esse lance da dose é muito importante, né? Porque a ideia de dar cannabis de forma médica não é de forma nenhuma deixar o paciente chapado, é muito longe disso, né? Na verdade, se você está tendo efeitos mentais, né, parecidos com o uso recreativo, é porque a dose provavelmente está errada. A gente tem que reduzir a dose. Então a dose, ela é, na verdade, a menor dose eficaz possível, né? Então você vai tentar trabalhar sempre com a dose que esteja funcionando, mas que não provoque nenhum tipo de efeito colateral. Então, nas crianças, né, só para finalizar o lance do grupo de risco, você vai pensar duas vezes, né, realmente preciso, já tentei outras coisas, qual é o tipo de canabinoide que eu vou utilizar, na gestante a mesma coisa, nos psicóticos a mesma coisa. Tirando daí, cara, é muito difícil você ter problema com cannabis, né, porque, assim, você até pode ter um efeito colateral, o vovô ficar um pouco esquecido, dependendo da dose. Mas é só você reduzir essa dose que o efeito passa. Então não tem nenhum tipo de efeito irreversível. Não tem nenhuma morte documentada no mundo por overdose de cannabis. Então, você não consegue hoje chegar na farmácia, se você entrar na farmácia de olho fechado, escolher um remédio, tomar a caixa inteira, com certeza você vai para o hospital. Isso não acontece com cannabis, entendeu? Então isso é muito, muito, muito relevante. Todo medicamento ele é pautado em eficácia e segurança. A segurança da cannabis é muito grande e a eficácia também é muito grande. Então é um medicamento que é um potencial enorme. Não é para uma doença. A gente está falando de quase que uma farmácia viva, né? Por causa justamente dessas diversas substâncias que estão